Buscar o seu esposo no bar, não, na minha opinião técnica, não traz benefício para você se o seu objetivo for que o seu marido pare de beber. Eu sei, é estranho o que eu estou dizendo, pode ser esquisito, pode ser contra-intuitivo, mas eu vou te explicar, eu acho que vai ser mais fácil para você entender. Muitas vezes, quando a gente quer resolver um objetivo, a gente precisa olhar no médio a longo prazo. Não adianta a gente pensar só no curto prazo. Vou dar um exemplo. Você quer emagrecer? Não adianta você não comer mais. Eu vou parar de comer. Se você parar de comer, o que vai acontecer? Você vai ficar com muita fome. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Isso já vai fazer mal para várias coisas, né? Não vai fazer bem para você ficar sem comer. Não vou mais comer. Vai tentar aguentar sem comer o máximo possível, né? Sem nem orientação profissional nem nada. O que vai acontecer? Uma hora você vai comer de tudo, porque você não vai aguentar. O seu corpo vai implorar por alimento e vai ser muito difícil segurar isso. Você vai acabar comendo coisas mais calóricas, mais erradas. O que isso tem a ver com buscar o marido no bar? Tem a ver que é o seguinte, se a gente pensar só no curto prazo, parece, tá errado, mas parece que, o cara tá no bar, ele sabe que é alcoólatra, isso dá um trabalhão, eu vou lá buscar ele do bar, pelo amor de Deus, pelo menos eu diminuo um pouco o tanto que ele bebe hoje. Pelo menos eu tento evitar, né? Porque a lógica, e não é maluquice, o senso comum, ele só não funciona, mas é compreensível. Você olha a pessoa lá, olha, vou trazer ela para casa, ela vai beber menos hoje. Quem sabe ela vai parar hoje, né? Senão ela bebe muito mais tempo. Então eu vou lá, busco ele do bar. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você está invadindo algumas coisas, né? Você está ferindo alguns princípios psicológicos que estão ligados, até cientificamente ligados, com o que causa uma mudança de comportamento humano. Né? Existem sim princípios psicológicos mapeáveis, né? Mapeados inclusive já em mais de 50 anos de pesquisa, sobre elementos que ajudam uma pessoa a mudar o comportamento dela. Porque fazer quem você ama parar de beber não é você pegar, amarrar essa pessoa e afastar ela de qualquer possibilidade de ter álcool na vida dela. Porque isso não é real, não é realista. Então, esse trajeto de levar quem você ama a parar de beber, ele é você levar essa pessoa a querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. Então, para isso, você precisa respeitar esses princípios. E um deles é o princípio da autonomia. Né? A pessoa está fazendo uma coisa que você acha errado, né? Você pode julgar como errado, enfim, todo mundo pode julgar como errado, isso não importa. Não é proibido ele estar no bar, né? A lei permite, vamos dizer assim. Então você ir buscar ele no bar, você está ferindo o princípio da autonomia dele. E a pessoa que se sente controlada, ou sente que a sua liberdade, a sua autonomia está sendo retirada, ela vai automaticamente, o cérebro dela, ao invés de refletir sobre o que está acontecendo, ele vai ficar todo voltado a se defender da ideia da liberdade perdida. Qual o problema disso? O problema é que ele não vai poder perceber, pensar sobre o que ele está fazendo de errado e refletir sobre isso. Né? Porque você vai estar atrapalhando quando você faz isso. Aí ele vai ficar focado em se defender de você, em reclamar de você, falar que, nossa, você é uma corta barato, você é uma chata, minha vida é tão boa, você é o problema da minha vida. Por quê? Porque você se enfiou no meio de uma coisa que gera confusão. E aí ele se confundiu, ele se atrapalhou todo, já estava atrapalhado, se atrapalhou mais ainda. E aí o que acontece? Além disso, isso cria a confusão na sua própria cabeça e na dele sobre quem é o responsável por modificar isso que está acontecendo. Porque quando eu falo que você pode fazer quem você ama parar de beber, quando eu conto histórias de alunas minhas que conseguiram fazer o familiar parar de beber, não é a pessoa que amarrou o outro. Se você for perceber, não é isso. O que as minhas alunas fizeram para conseguir isso foi justamente agir da forma correta para fazer com que o outro se comprometesse em parar de beber. Você entendeu? Foi o outro sentir, o outro perceber que ele tem responsabilidade sobre o que está acontecendo, que ele tem autonomia para decidir e está decidindo mal. Que ele ter a percepção de que a vida poderia ser melhor sem álcool. E quando você busca ele no bar, você não traz nada disso à tona. Você confunde, você gera uma confusão. Parece que é você que é a pessoa que tem que resolver tudo.
E aí ele vai lá, descarrega em você uma série de coisas, é injusto com você. Então, nesse momento que ele está no bar, está bebendo, por mais que dê vontade de buscá-lo no bar, não é o momento de você assumir esse erro dele como se fosse seu. Esse é o momento para você, inclusive, sair do raio de ação dele. Vitor, ele chega embriagado e ele me trata sem educação. Então, eu não estou dizendo que é fácil. Esse é um desafio que você vai ter que fazer. Que é o quê? Nesse momento você vai precisar não estar no raio de ação dele. Né? Você vai ter que, não vou lá bater de frente com o cara embriagado, chega intoxicado, falando um monte de besteira. Eu não vou estar no raio de ação dele. Então, se eu não vou nem estar no raio de ação dele, imagina ir buscar o bonito no bar. Não faz sentido. Tá entendendo? Porque isso não vai auxiliar no médio e longo prazo. Vitor, mas e se acontecer uma tragédia naquele dia do bar? Esse é o problema do alcoolismo, ele tem riscos. Então imagina um problema que é perigoso, que tem riscos. Se já tem risco por si só, imagina você agindo errado. Você vai estar piorando as coisas com a ideia fantasiosa de que hoje melhorei o problema. Não, você talvez até piorou ele para depois. Talvez até não fosse acontecer uma coisa tão ruim, mas daí você agiu errado, porque a vida ela não cobra da gente boa intenção. A vida não nos cobra boa intenção. A vida não tem, o mundo, ele não tem nenhuma sensibilidade à nossa intenção, né? Discutivelmente. Por exemplo, eu vou ter boa intenção, então eu vou ter uma promoção no meu trabalho. Não, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que mostrar serviço, vai ter que eventualmente até pedir um aumento para o seu chefe, ou sei lá. Não é a sua intenção que vai fazer a coisa acontecer e nem a sua falta de conhecimento que vai fazer diferença. Não, olha, a fulana lá trata o marido, ou trata o filho, ou trata a esposa dessa forma, ela tem alcoolismo. Então, mundo, vamos diminuir os prejuízos. Não. Você vai ter consequências, independente se você sabe ou não lidar com o alcoolismo de quem você ama, você vai colher as consequências. Né? Isso é uma coisa que precisa estar claro para você. Que você também, quando você escolhe não entender sobre fazer quem você é parar de beber, essa escolha também tem riscos, né?